Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado do boi. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai analisar a cadeia da carne, né? A cadeia de produção como um todo. Porque o que a gente tem visto é que existe uma tendência de alta aí ao longo de todos os elos da cadeia, nos preços ao longo de todos os elos da cadeia, mas os preços nominais não significam necessariamente rentabilidade, seja para o pecuarista, seja para o frigorífico, seja para o varejo. Então a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo e quem nos ajuda nessa análise hoje é o Iago Travagini. O Iago é analista de mercado lá da Agrifato, fala com a gente direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez e nos ajude a entender, Iago, não é o fato então do boi estar subindo e ter tendência de alta que o pecuarista está ganhando mais? O que acontece, qual é a análise, o que a gente precisa entender nesse mercado e, obviamente, ao longo do elo dos outros elos da cadeia também, Iago? Bem, primeiramente, bom dia para todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês aí. E bem, o que a gente tem visto, Alexander, é que sim, a gente tem uma perspectiva, a gente trabalha com a perspectiva de alta da arroba, a gente tinha muito receio do que estava acontecendo, a gente não pontuava que a arroba podia subir mais porque a gente não via um escape para essa carne sair cada vez mais cara, então, consequentemente, o boi não conseguia se valorizar muito além do que já estava até meados de fevereiro. Só que desde da instabilidade política que a gente viu desde a semana passada, do início da semana passada, o dólar voltando a galgar novas posições, chegou a bater 5,77 ontem, né? E isso trouxe um reânimo aí para as indústrias exportadoras. As indústrias exportadoras estavam sofrendo muito, agora a gente fala de um dólar melhor, a China voltando às compras, e isso com certeza já reflete, a gente já vê negociações, principalmente para o boi que tem condições de ser um boi classificado como boi China, ele já está saindo mais caro. Aí a gente já fala de um boi de 310, em alguns casos específicos 315 também. A gente tem todo esse cenário positivo, a gente pode ver sim, e o próprio mercado futuro aposta nisso, de que a arroba pode chegar nos 308 até o final desse mês, a gente tem a perspectiva de que suba ainda mais, venha 310, então o mercado futuro ele já aposta que essa alta seja repassada. O ponto é que o boi ele tem a capacidade de valorizar, ele se valorizou em fevereiro, ele está apontando para uma possível alta em março também. Só que você olha os outros componentes de custo aí e a gente observa a problemática do milho, do farelo de soja, do bezerro, são vários fatores, o diesel. Todos esses fatores combinados estão levando ao produtor ter uma receita maior, ele vê uma receita maior porque está vendendo o boi gordo mais caro, só que ao mesmo tempo o custo está subindo numa proporção maior. Então todo esse cenário leva a gente aí a um panorama final de que a arroba está vendendo mais caro, o produtor está fazendo mais dinheiro aí, o pecuarista está fazendo mais dinheiro, só que esse mais dinheiro que ele está fazendo na hora que ele vai comprar novamente, na hora que ele vai fazer a relação de troca com milho, com farelo de soja, ele percebe que o poder de compra dele está diminuindo. Então, a gente tem uma receita melhor, só que a margem aí está diminuindo e é aquela máxima, preços maiores não significam margens melhores, e a gente está trabalhando muito nisso nesse exato momento. Dá um exemplo para a gente. Você citou aí milho, você citou farelo, você citou reposição. Como é que esses preços estão se comportando hoje e como é que isso está influenciando nas contas do produtor, Iago? Bem, no primeiro caso que a gente fala do milho, né, que é um importante, assim, ele já é amplamente utilizado, ele deixou de ser uma coisa exclusiva de confinamento, uma coisa de exclusivo de quem faz a pecuária de corte ou que faz a pecuária que trabalha com suínos ou aves, ele está se tornando cada vez mais utilizado na pecuária de maneira geral. O milho, ele é um potencializador de margem, quando você fala em lucro por área, né, você consegue potencializar a produção em uma área específica, e ele é hoje amplamente utilizado. O milho, para você ter uma ideia, ele saiu do patamar de 75, 80 reais em São Paulo no início do ano e a gente já fala de um milho de 92 reais em São Paulo para maio 21.
Por quê? Por conta dos problemas climáticos, por conta desse atraso na colheita, da soja, consequentemente atraso na semeadura do milho. Tudo isso leva o milho aí a bater máxima e aí, consequentemente, a gente teve no mês de fevereiro uma das piores relações de troca dos últimos anos. A gente conseguia comprar em torno de 3,6, 3,55 sacas de milho com uma arroba vendida de boi gordo. Então, apesar do boi gordo ter subido, ter fechado o mês acima dos R$ 300 na média de fevereiro, a gente ainda assim não conseguiu, o produtor não conseguiu comprar mais milho, apesar de a história muito, ele dificultou muito essa relação de troca. Então a gente tem no milho aí um dos principais componentes de custo que aumentou muito. Bezerro também, se você olha para o bezerro, a relação boi-bezerro, apesar de a gente estar engordando o boi cada vez mais pesado e entregando ele para abate cada vez mais pesado, quando você vai fazer essa relação de troca com o bezerro, a gente também está nas mínimas para o mês de fevereiro. Antes a gente comprava em torno de 2,4, 2,5 bezerros com a venda de um boi gordo, a gente fala hoje em 2,1, 2,05. Então, a gente está navegando nas mínimas históricas quando você faz os comparativos com esses componentes de custo que são grandes componentes de custo hoje em dia. Então, não é só a gente fala do milho, a gente fala do bezerro. Se você for olhar o farelo, que já hoje ultrapassa R$ 2.700, R$ 2.800, ele também pega pesado, digamos assim, sobre o boi gordo. Só vou pedir para você repetir a relação de troca com o milho, que teve uma falha na conexão, a gente acabou não entendendo direitinho. Certo. A gente trabalha hoje, né, fevereiro ou janeiro, a gente trabalha hoje com uma relação de troca entre 3,55 e 3,65. Há um ano atrás, a gente falava de 4, 4,10. Há 3 anos atrás, a gente falava de 4,5, 4,5, né? Então, assim, caiu muito, apesar da arroba ter saído de 160 2 anos atrás, 170, 180 reais, e hoje a gente fala de uma arroba de 300. Apesar disso, a gente fala hoje de uma relação de troca menor. Então, aí é aquela máxima, receita maior, mas não necessariamente margem melhor. Muito bem. De alguma forma, isso pode interferir na decisão. Você falou que esses insumos são utilizados mesmo na criação a pasto, enfim, mas isso pode interferir numa decisão de confinamento, Iago? Ou ainda é cedo para se fazer essas contas? Assim, ainda é cedo, do ponto de vista de eu cravar um número para você, mas eu tenho certeza que o confinador já está especulando e já está vendo que você botar o boi a pasto pode ser que não vale a pena, a não ser que ele valorize muito mais nesse período aí até outubro. Hoje a gente fala de um outubro de R$ 311. Se você pega um milho a 80, um farelo de soja a R$ 2.800, um boi magro de 4.500, R$ 4.000, tudo isso leva uma conta que é bem apertada. Então, a conta que o pecuarista, que o confinador principalmente está fazendo, é se vai valer a pena, se vai dar um retorno. O que a gente vê hoje é que ainda há muita indecisão. O ano de 2021 deve ser muito parecido com o que foi 2020, do ponto de vista de falta, o pecuarista, o confinador vai demorar para decidir se ele vai confinar, vai esperar até os últimos momentos aí para tomar uma definição se ele vai confinar ou não. Mas o que a gente visualiza é que nesse momento é um momento de muito estudo e definição. Em alguns casos, o que a gente vê é que o confinamento não deve acelerar muito esse ano, apesar da arroba estar batendo aí R$ 310, R$ 311 para outubro, preço máximo, preço histórico. Ainda assim, a margem bem espremida, digamos assim, né, não estimula a gente já falar de um confinamento muito maior do que foi ano passado. Muito bem. Essa é a explicação no elo da produção para o pecuarista. E no elo da transformação, no caso das indústrias, onde que está o gargalo aí, Iago? E essa explicação também se justifica. Apesar de preços maiores, o custo aumentou também? Exato, assim, o que a gente vê que travou muito a arroba do boi gordo em janeiro, em dezembro principalmente, né, a virada do ano, com a saída da China das compras, o dólar se aquietando ali na casa dos 5,20, o que a gente viu é que o mercado interno não conseguiu dar vazão para essa carne. Então, o frigorífico estava tendo que pagar 280, R$ 300, e ele olhava para a carne e não conseguia estabelecer um patamar lá de
de 19, 19,50. Então, isso pressionou muito a margem. Hoje ainda, a gente fala que os frigoríficos de mercado interno operam com uma margem negativa para a relação entre o boi gordo e a carcaça bovina. Isso pressiona muito, digamos assim, eles a pularem escala de abate, a darem férias coletivas, todos esses artifícios que normalmente a gente fala aí que o frigorífico utiliza para tentar manobrar um pouquinho e pagar um pouco menos, eles estão se utilizando, principalmente os frigoríficos de mercado interno. Agora, nesse momento, a exportação ela voltou a ser muito atrativa, a China voltou a comprar, o dólar a 5,70, 5,60 estimula muito essa negociação, só que o que a gente vê é que o mercado interno está sofrendo muito. Então, já faz pelo menos uns 6 meses consecutivos que a pelo menos ali no equivalente físico, que é a relação entre a carne, a carcaça casada e o boi gordo, já opera no negativo. Fazia muito tempo que a gente não via isso, mas agora é a época das vacas magras, digamos assim, para os frigoríficos. E isso está pressionando muito a margem deles. E levando em consideração que esse movimento tem muito a ver, obviamente, com a negociação que os frigoríficos estão tentando fazer no preço da carne com os compradores internacionais, mas também com a variação cambial e vendo o que está acontecendo no mercado hoje, a gente saiu daquele 5,70 de ontem e hoje a gente está falando de $1 já a 5,60. É mais de 1% de queda em 24 horas, né, Iago? Então não dá para esperar que o dólar se comporte nesses patamares para sempre, né? O que a gente vê é que o dólar ele vai continuar numa volatilidade muito grande. Então, quem tem a possibilidade de exportar, que a gente sempre fala, é sempre explorar esses momentos. Um dólar de 5,70, ele apesar de já ter acontecido, ele é, digamos assim, raro, né? Então, quando você tem essa oportunidade, a gente recomenda sempre a viabilizar e ver se vale a pena negociar. Seguindo o que a gente tem visto nos últimos anos, a instabilidade gerada no país por conta de pandemia, de crise econômica, de tudo que a gente vê aí, isso leva a acreditar que sim, a gente vai ver momentos em que o dólar vai bater 5,80, 5,90 e vai cair lá para os 5,50, 5,40, 5,30. Então, assim, tendência é, se a gente não tiver nenhum problema pelos próximos dias, o dólar vai se aquietar ali para casa dos 5,50, 5,40. Mas o dólar acho que é um dos ativos mais instáveis que a gente tem, mais voláteis. Então, a moeda brasileira, em comparação com a moeda norte-americana, ela sofre muito com isso. E o que a gente recomenda é aproveitar esses momentos em que o dólar bate máxima, em que ele sai um pouco da casinha ali e vai num patamar mais alto. A gente fala, principalmente para esses frigoríficos exportadores, eles aproveitarem esse momento. Então, o produtor também pode aproveitar esse momento para forçar e também pedir um pouquinho a mais para esse boi, se ele tem a premiação China, ele é um boi mais valorizado nesse momento. Muito bem. E se a gente analisa o elo do varejo, né? O que está acontecendo no varejo? Da mesma forma, o varejo está tendo que queimar gordura aí, já faz um tempo, né, Iago? Exato. A gente vê que o varejo ele é um elo também que ele está queimando gordura já faz um tempo assim, por conta da população descapitalizada. A gente vê que a população brasileira ela sofreu muito durante essa crise. A gente está num dos maiores níveis de desemprego da história. E isso, querendo ou não, tira um volume de dinheiro, de circulação de unidade monetária da economia muito grande. E aí penaliza, digamos assim, esse produtor, esse consumidor e aí, consequentemente, o varejo não consegue repassar as altas. Então, a carne que a gente falava de um A100, o colchão duro, o colchão mole, que a gente falava há 2 anos atrás de R$ 25, já não existe mais. E essa falta desse colchão mole, desse colchão duro R$ 25, penaliza para o consumidor de que tá sofrendo com toda essa crise. Então, hoje a gente já fala de um colchão mole de 35, 38, 40, R$ 45. E isso aí, consequentemente, afeta o poder de consumo da população. E o varejo, para tentar escoar essa carne, está tendo que amargar um pouquinho aí de margem negativa nessas carnes para atrair o consumidor para o seu mercado, para o seu açougue, para tentar embutir aí alguns outros produtos em que a margem é melhor.
normalmente a carne já está sofrendo muito, o repasse de custo é difícil nesse momento, e o elo do varejo, que é o elo com o consumidor final, é o que repassa aí para toda a cadeia. Como a gente tem uma exportação muito forte, muito firme, a gente vê que o boi gordo não encontra muito espaço para cair muito além do que ele já está, ao mesmo tempo que a gente vê a oferta muito firme. Então, no final da conta, o varejo está tendo que reduzir também a sua margem para tentar dar um escoamento, dar um fluxo de negócios. Mas mesmo essa margem reduzida, não quer dizer que os preços aí da carne vão diminuir. A gente vê que a tendência é que o preço da carne continue muito firme esse ano de 2021 também. Pois é, de novo, a máxima de que preço nominal não é dinheiro no bolso. Tem muito a ver com o que está acontecendo aí com o mercado e como isso está afetando aí o resultado de todos os elos da cadeia. Então, isso é importante a gente deixar bem claro, não é só para o pecuarista, os outros elos também da mesma forma estão sofrendo, mas o pecuarista tem que prestar atenção e fazer conta nesse momento, Iago. Exato, esse é o momento, assim, acho que a gente entrou no ano em que você ter um controle financeiro, um controle contábil da sua fazenda, não só da sua fazenda, eu falo do frigorífico, o negócio como um todo, é extremamente importante, porque ao mesmo tempo você tem uma dificuldade em gerar receita, a gente tem uma melhora na receita, mas aí na hora que você vai comparar com os outros custos, você observa que a conta não melhorou tanto assim, a margem não está melhor, e aí, consequentemente, será que vai valer a pena você se manter? Valer a pena você aumentar o negócio? Então, tudo isso leva a crer que a gente vai enfrentar um dos anos, apesar de máximas de preço, um dos anos mais difíceis da história aí para a margem do produtor. Boa. Pode complementar, desculpe. Principalmente para o confinador, para o cara que faz essa compra da reposição, que compra o bezerro aí. O pessoal da cria não está sofrendo tanto, mas o pessoal da recria, da engorda, é um dos que mais sofre nesse momento. Boa, Iago. Bela análise, é uma análise aí para botar você para pensar, você que está nos ouvindo, que não adianta torcer só para o boi subir, é preciso ver se o custo não vai acompanhar, senão não adianta nada, senão aquilo que você está colocando no bolso acaba sendo menor do que você vinha ganhando quando o preço da arroba aí estava em outros patamares inferiores. Então, essa conta precisa ser entendida pelo produtor. Não adianta só torcer para a subida do boi, é torcer para que o custo de produção também não acompanhe. Enfim, ver o que vai sobrar no final das contas aí para a pecuária, para o resultado da atividade no final das contas. Boa, Iago, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação e a gente volta em outra oportunidade atualizando os números aí do mercado. Só para reforçar, você está trabalhando com uma arroba a 310 para o boi China, é isso? Isso, a gente fala hoje no boi mercado físico a 300, São Paulo, né? 300, R$ 305 para o boi comum e o boi China já a 310. Beleza. Muito bom. Abraço, meu amigo. Obrigado pela participação. Volte sempre. Valeu, um abraço. Muito bem, tá aí Iago Travagini aqui com a gente, alertando, portanto, para essa condição de perda do poder de compra, mesmo com a alta dos preços nominais ocorrendo, né? Isso aí é um fator muito importante de ser avaliado nesse momento. Daqui a pouco a gente volta, mas antes deixa eu passar para vocês os números lá da B3, Mercado Futuro. Mercado variando bastante hoje, primeiro vencimento março, R$ 308,10 está caindo 0,13%. O abril, mantendo o preço de abertura, R$ 305,60, no caso uma alta de 0,03%. O maio mexeu um pouquinho também, R$ 299,35, com queda de 0,28%. O junho, mantendo o preço do fechamento de ontem, R$ 300. O CPEA, o indicador CPEA, fechou a R$ 298,15, teve uma queda de 1,11% no preço da arroba. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações com João Batista Olive, no Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas.